Glória a Deus. Domingo de Ramos, domingo de nós lembrarmos da chegada de Jesus em Jerusalém, marcando essa semana antes da sua paixão, antes da sua crucificação. Nós estamos exatamente a uma semana da morte do nosso Senhor, da morte e ressurreição do nosso Senhor. Nós estamos seguindo aqui justamente a cronologia de como o nosso Senhor Jesus, ou da semana que o nosso Senhor Jesus foi entregue, foi crucificado, né? Então, no domingo Jesus sobe a Jerusalém, na quinta-feira reúne com os seus discípulos para a ceia, na sexta-feira é crucificado e ao domingo ele ressurge dos mortos, o nosso Senhor vive. Essa é a proclamação do Evangelho, que o nosso Senhor vive. Amém? Para que nós possamos, então, entender ainda mais a Escritura, possamos absorver esse significado e isso possa nos transformar, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês aí em Mateus, capítulo 21. Esse é o texto dessa manhã. Como é bom, né, ver o Evangelho mudando a vida das pessoas, né? Quando a gente vê pessoas confessando o Evangelho, seja no caso aqui dos novos membros, né, ou no caso de alguém professando a sua fé no batismo, é o testemunho visível daquilo que Deus operou no invisível, daquilo que Deus opera no coração das pessoas. E isso, gente, deveria trazer para a gente alegria, a gente agradecer a Deus porque Deus continua salvando pecadores, porque Jesus tem entrado na vida das pessoas e tem trazido transformação. Que bom é ver isso. Que bom é testemunhar isso com os próprios olhos. Espero que você esteja feliz. Amém? Mateus 21, a gente vai ler até o versículo 12. Diz assim: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos dizendo-lhes: Vão até a aldeia que está diante de vocês e logo encontrarão presas uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, responda: o Senhor precisa deles. E logo eles deixará que vocês tragam os animais. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam à filha de Sião: eis que o seu rei vem até vocês, humilde, montado em uma jumenta e no jumentinho, cria de um animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho e outros cortavam ramos de árvores e espalhavam-os pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele, como as que iam seguindo, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, e perguntavam: quem é este? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galiléia. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, aqui está a sua palavra. E nós pedimos, ó Pai, graça, que o Senhor ilumine o nosso entendimento, aqueça o nosso coração essa manhã, para que ao olhar para o texto bíblico, ó Pai, nós possamos ser alimentados pela palavra viva do Teu Evangelho, ó Pai. Não deixe a gente sair daqui de qualquer maneira, que nós possamos sair daqui em reverência, em louvor, em clamor, sabendo que o Senhor é Rei sobre as nossas vidas. Amém. Amém, gente? Olha só que texto maravilhoso. Como eu disse, Jesus está na sua última semana na terra, antes da sua morte. Jesus está próximo a uma cidade chamada Betfagé, uma aldeia, um vilarejo, a poucos... não chega a ser nem 1 quilômetro próximo de Jerusalém, ele está a caminho de Jerusalém, e ele envia 2 discípulos para que esses 2 discípulos pudessem, então, providenciar para ele aí uma montagem, uma montaria. E o interessante disso tudo é que
a montaria que Jesus pede é um jumentinho, cria de uma jumenta, ou seja, um animal que nunca foi montado. Por que Jesus está fazendo isso? Porque Jesus está cumprindo o que as profecias dizem. Olha lá no versículo 5. Diga à filha de Sião, eis que o seu rei vem até vocês, humilde, montado em uma jumenta e no jumentinho, cria de animal de carga. É engraçado que quando a gente vai olhar isso nos períodos antigos, principalmente no Antigo Testamento, um rei andava em um cavalo forte. É óbvio, porque esse rei foi à guerra batalhar e ele precisa de um cavalo que dê para ele condições de vencer o seu inimigo. Então o rei, a realeza, os príncipes, os generais, eles tinham bons cavalos. Mas essa cena de um rei chegando na sua cidade, montado em um animal, principalmente um jumentinho, significa um rei que volta em paz. Não um rei que está em guerra. Um rei que está em paz, está chegando em paz. E ele chega em paz montado nesse... Todas as pessoas percebem, a guerra acabou. Acabou a guerra, não há mais batalha, não há mais inimigo a ser vencido. E o rei chegava então na sua cidade, nesse animal inofensível que não era um animal que poderia correr com ele, sustentar muita carga, era um animal frágil, nunca foi montado, ainda mais um jumentinho. Então essa é a imagem que Jesus dá aqui na subida para Jerusalém, de que ele está chegando em paz, e chegando como um rei que vem em paz. É interessante que nós sabemos que as profecias messiânicas dizem que quando o Messias vier, ele iria destronar os impérios da terra. Por exemplo, quando você olha para Daniel, as profecias de Daniel, aquele que vem, o Filho do Homem, é aquele que vem em juízo na terra, combater todo o mal, todos os inimigos de Deus. Mas aqui Jesus está chegando montado em um jumentinho em paz. E ele vai subindo a Jerusalém, as pessoas começam a perceber, ou pelo menos ver um vislumbre da profecia se cumprindo, e elas cortam ramos, aqui ramos de árvores, né? Por isso que o domingo de Ramos é o domingo onde nós celebramos e relembramos desse dia. Alguns textos, por exemplo, vão dizer folhas de palmeiras, e eles pegam essas folhagens, era uma forma também de receber o seu rei, que era abanando ali, ou estendendo esses ramos ao chão, né? É uma forma de dizer, seja bem-vindo de volta, meu rei. Era um costume antigo. E não somente isso, mas eles também colocam os seus mantos pelo caminho, uma forma ideal de receber alguém de tamanha realeza, como seria o Messias. Aqui, Jesus está, obviamente e claramente, representando esse Messias que vem chegando a Jerusalém. Jesus está chegando a Jerusalém. E esse texto tem muitas riquezas, Jesus montando no jumentinho, cumprindo a profecia, os ramos sendo cortados, e o louvor ou o clamor, sabe-se o que é, porque Hosana não significa outra coisa senão um clamor. Nós cantamos aqui nessa manhã como uma expressão de louvor, mas Hosana é uma expressão hebraica para salva-nos Deus. É como se alguém estivesse diante de Deus, ou diante de uma situação muito ruim, e dissesse e fizesse essa oração: salva-nos Deus, a nossa condição é ruim, nós estamos em maus lençóis. A multidão, ela tinha motivo para fazer esse clamor, porque você se lembra que o povo de Israel foi escolhido por Deus para ser luz entre as nações, para ser a nação de Deus na terra, mas esse povo é o povo que rejeita a lei de Deus, rejeita os profetas de Deus, eles não têm sequer a arca da aliança para poder adorar a Deus. O pecado não é simplesmente uma ideia para eles, é uma realidade. Eles vivem no pecado e a consequência do pecado. Outros governos, o próprio Império Romano, subjuga Jerusalém. Jerusalém já deixou de brilhar a glória de quem ela era no passado. Já não tem mais rei, já não tem mais profetas. Lembrando que o João Batista, o último, foi morto recentemente. Jerusalém está numa situação
péssima diante de Deus, e o povo vê Jesus montado no jumentinho e lembra do clamor antigo, do Salmo 118, a qual nós lemos aqui no início desse culto. Salva-nos, ó Deus, salva-nos, ó Deus. Esse clamor é de alguém que realmente necessita e carece de ser salvo. Salva-nos, ó Deus. Hosana, é isso que a expressão significa. Salva-nos, ó Deus, nós precisamos de salvação. Com os nossos próprios braços, as nossas próprias habilidades, nós não podemos nos salvar, nós não conseguimos garantir o nosso futuro. Salva-nos, ó Deus. Salva-nos, ó Deus. É isso que quer dizer Hosana. É o que aparece aqui no versículo 9. Hosana, filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. É Jesus vindo em nome do Senhor. Ele é o próprio Senhor. É o filho de Davi. Engraçado, né? Porque se a gente fosse pensar como Mateus estrutura o livro de Mateus, do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 4, versículo 16, Mateus apresenta a vinda do rei, a epifania do rei. O evangelho de Mateus está dividido assim, Mateus está apresentando o rei aos seus leitores. Do capítulo 4 a 17 até o capítulo 16, versículo 20, Mateus apresenta as obras, palavras e ações do rei Jesus. E o restante do livro, do capítulo 16, versículo 21, até o capítulo 28, versículo 20, é o rei Jesus se voltando para a cruz. Então o evangelho de Mateus é o evangelho ao qual Mateus apresenta para os seus leitores Jesus como rei. Certo? Hoje a intenção aqui é você ter essa consciência de que ser cristão, ser salvo, é ter Jesus como o seu rei, o seu Senhor, e não somente como o seu Salvador, porque a gente não fala que Jesus é meu Salvador e Senhor, e a gente fala assim, Jesus me salvou, mas Jesus não quer apenas te salvar de uma condição do inferno para o céu, ou de uma condição ruim para uma condição boa. Jesus também, ele determina que na sua salvação, ele seja o seu rei, o seu dono, aquele que governa sobre o seu coração, sobre os seus amores, sobre as suas decisões, sobre a sua vida. O cristianismo não é adicionar Deus à sua realidade. O cristianismo é uma outra realidade, onde Jesus Cristo é o nosso rei e nós somos o quê? O seu súdito, o seu povo. Está entendendo? Isso é evangelho. Isso é evangelho. Então Mateus está apresentando um rei e está dando todas as evidências de que Jesus é esse rei. Mas se a gente pudesse dividir essa parte do texto aqui, a gente poderia dividir ele em dois temas. Primeiro, o tema da soberania de Deus. Como Deus é soberano e governa sobre cada detalhe da história. Porque Jesus, quando pede o jumentinho, cria de uma jumenta, quando ele pede isso, ele está anunciando o quê? Que ele age conforme os preceitos e a vontade de Deus, que já está estabelecida em outro tempo. Jesus está indicando isso, que Deus tem uma vontade, ele deseja que as coisas aconteçam da maneira a qual Ele quer. Então Jesus indica isso aqui, de várias maneiras. A subida a Jerusalém, cada ato aqui não foge ao controle de Deus. A segunda coisa aqui que nós podemos, outro tema que poderia aparecer aqui nessa perícope é o seguinte, a pecaminosidade humana. Porque esse mesmo povo, perceba bem isso aqui, olha só, esse mesmo povo que em louvor, honra e glória recebe Jesus como o rei que vem em paz, clamando, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, o filho de Davi, esse mesmo povo é o povo que na sexta-feira vai dizer crucifica-o. Você percebe isso aqui? É o mesmo povo pelo qual Jesus é colocado naquela cruz. Jesus está carregando os pecados desse povo aqui. Olha só, mas a soberania de Deus e essa responsabilidade humana são coisas que são vistas juntas nesse texto aqui. Você percebe isso? E vamos falar sobre a soberania de Deus.
sobre o que é soberania. Porque, olha só que interessante, o John Piper ele diz que soberania não é simplesmente que Deus sabe das coisas, que Deus vê as coisas, mas que Deus participa das coisas, certo? Deus não só sabe o que vai acontecer no futuro. Por exemplo, pega aí o exemplo de Abraão. Vocês lembram de Abraão indo sacrificar Isaac? E Abraão sobe com Isaac para sacrificar Isaac, e de repente Abraão vê um animal preso em arbustos, e o anjo diz, está aí o sacrifício. Não é simplesmente que Deus sabia que tinha um animal ali, entendeu? Não é simplesmente que a história foi desenrolando, e aí Deus fala assim, olha ali, tem um animal ali, hein? Você não está vendo, mas eu estou vendo. Não é simplesmente que Deus sabe o futuro, mas que Deus participa de toda a realidade, de todo o tempo. Deus não só sabe o futuro, Deus não só sabe o presente, mas Deus está envolvido em cada segundo da existência, da realidade. Nada foge ao controle de Deus. Deus não somente vê, mas Ele participa. Isso a gente chama de providência. É a providência de Deus. Deus trabalhando para que cada coisa aconteça da maneira a qual Ele quer. E por mais que para a gente que vive nessa realidade limitada, não conhecemos toda a realidade de Deus, por mais que para a gente pareça uma surpresa, Deus sabia. Deus não é pego de surpresa, amém? Guarda isso. Deus não é pego de surpresa. Deus não é pego de surpresa. Olha só o que diz em Isaías 46, versículo 9 e 10. Para onde quer que Deus esteja olhando, versículo 9. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro, eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não se sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Deus não está preso ao acaso. Deus faz o que lhe agrada, o que é da sua vontade. O Evangelho nos apresenta esse Deus, um Deus que é soberano, um Deus que conhece e que faz com que todas as coisas aconteçam segundo o seu propósito, segundo os seus conselhos. Por mais que você e eu não entendamos o porquê das coisas. Fé não é simplesmente eu vou entender tudo. Fé é confiança de que Deus age de maneira sábia, amorosa e misericordiosa para que os seus propósitos possam acontecer nas nossas vidas. Amém? Nós estamos construindo uma linha de raciocínio aqui, ok? Olha o que a Confissão de Westminster diz a respeito da providência de Deus. Que Deus, o grande Criador de todas as coisas, perceba bem isso aqui, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, ações e coisas, desde a maior até a menor, por meio da sua providência sábia e santa, de acordo com a sua presciência infalível e o soberano e imutável conselho de sua própria vontade, para louvor da glória da sua sabedoria, por justiça, bondade e misericórdia. Qual é o fim de toda a providência, de ação de Deus? A glória do seu próprio nome. Deus quer ser glorificado e exaltado. Deus deseja ser reconhecido e receber os louvores por essa sabedoria, essa providência. Mas olha só o que a gente acabou de ler aqui, que Deus sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas. Todas as criaturas. Eu estava assistindo um vídeo no YouTube essa semana, e as crianças adoram, que é o Iberê lá no Manual do Mundo. Não é isso? Quem sabe aí, os nerds aí, os pais educando os filhos. E lá o Iberê, ele estava mostrando como que um formigueiro acontece. Vocês já viram um formigueiro? Já tiveram essa curiosidade? O formigueiro é uma das coisas mais extraordinárias dessa realidade nossa. Porque no formigueiro você tem uma diversidade de coisas acontecendo ali. Você tem a rainha, você tem os operários, você tem as formigas que são soldados, que protegem o formigueiro de outras ameaças, né? Você tem ali até as enfermeiras, as formigas enfermeiras, que cuidam dos ovinhos lá que isso? Você tem uma cultura ali. Você tem uma sociedade acontecendo ali.
Olha o que a confissão de Westminster diz, que Deus sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas. A formiga não passa despercebido do controle soberano de Deus. Está entendendo? O crescer da planta, a gente coloca lá uma madeirinha, né, para a planta se sustentar, e às vezes um galho vai para um lado, para o outro. Isso não passa despercebido do nosso Deus. Deus está envolvido com cada detalhe, centímetro e fração dessa criação, da criação dele. E ele está envolvido de tal maneira que ele deseja ser glorificado por essas pessoas que nós dizemos que estavam mortas e agora vivem por meio da fé. Nós, como cristãos, podemos olhar para a criação e perceber não simplesmente moléculas, coisas que foram acontecendo ao longo de milhares e milhões de anos, não. Nós olhamos cada centímetro dessa realidade e atribuímos glória e louvor a esse Deus. Deus, como é bom. Como o Senhor foi sábio, o céu podia ser de qualquer outra cor, mas é azul, o Senhor escolheu. As pessoas vão falar, não, mas o céu é escuro para quem está lá fora. Para nós que estamos aqui, vemos azul, e foi assim que Deus escolheu que nós enxergássemos. Glória a Deus. O motivo da providência, o propósito da providência é que Deus será glorificado. O Everton não pregou isso aqui recentemente? De que a cura de um cego, a ressurreição de um morto, não é para a glória de Deus? Não importa quem pecou, nós não estamos discutindo quem pecou e quem não pecou. A pessoa que não nasceu de novo, ela fica ali naquelas minúcias, mas aquela nova, ela consegue, assim como Jesus dizer, essas coisas aconteceram para que Deus fosse glorificado, para que nós pudéssemos ver o louvor e a bondade e a misericórdia de Deus enquanto uma pessoa é curada no nosso meio, quando uma criança estava com febre e agora não está mais com febre. A gente atribui louvor, honra e glória a Deus e fala, Deus, obrigado, porque o Senhor tem cuidado do meu filho. Não é isso que a gente faz? Isso que faz a vida, para nós cristãos, ganhar sentido, cor, para a gente poder valorizar. O mundo está em caos. O mundo está uma bagunça econômica, financeira, de violência, guerras. Mas nós olhamos para a realidade e confiamos em um Deus que nada foge ao seu conhecimento, ao seu controle. É isso que nós estamos vendo aqui. Vai e pega lá, porque tem lá um jumentinho. Jesus sabia disso. Jesus tinha o conhecimento que havia um jumentinho que estava lá. Para o dono do jumentinho, para o dono da jumenta e do jumentinho, eles estavam vivendo a vida do campo, a vida normal de uma pessoa que vivia ali aos territórios de Jerusalém, uma vida normal, ordinária. Mas Deus, Ele trabalhou em cada momento na vida daqueles donos, daquelas pessoas, na gestação daquela jumenta, para que no momento certo tivesse um jumentinho. É isso que Jesus está dizendo. Ele não está ali à toa, Ele não está ali sem propósito. Em tudo Deus está operando o seu divino propósito. Amém? A Bíblia ensina isso o tempo todo, gente. Não tem como você olhar para a Bíblia e ver um Deus distante da sua história. A história da Bíblia, inclusive, é a história de Deus. É a história de Deus. O Andrew White vai dizer que a Bíblia, na verdade, é a história de como Deus se tornou rei. De que Deus está preparando todo um cenário para que Jesus pudesse chegar nessa história e invadir essa realidade. Nós não oramos, venha o teu reino, veio quando Jesus pisou nessa história e assumiu, então, a sua responsabilidade, o seu papel, o seu dever, para que na ressurreição nós pudéssemos ver o nosso rei ressurreto. Percebe bem? Por que você existe? Adoração é isso. Nós adoramos um Deus que é o nosso rei. Nós cantamos para um Deus que é o nosso rei. Nós vivemos porque Ele é o nosso rei. Nós não vivemos mais para nós mesmos, mas por causa dos propósitos da vontade desse rei. Não foi? Uma das meninas não comentou aqui hoje que ela tinha muita dificuldade de
de olhar para a sua vida pecaminosa e falar: eu não sei se eu dou conta de obedecer à vontade dele. Porque nós sabemos que Deus tem uma vontade, que Deus deseja que realmente nós andamos conforme a vontade dele. Mas, sem que Deus nos salve, nós somos incapazes de agradar a esse Deus. Sem que Deus nos liberte das garras do pecado, do inferno e do diabo, como diz Lutero, como nós podemos louvar e servir e viver para a glória e louvor desse Deus que é soberano? Mas a mensagem que nós lemos aqui é uma mensagem de esperança. Porque enquanto nós estamos aqui presos nesse mundo, nessas coisas que nós dizemos como rotina, Jesus vem subindo ao nosso encontro. Jesus vem agindo ao nosso encontro e nos encontrando onde nós estamos. Anunciando na sua própria história de que Ele é o Messias prometido, de que Ele é o Rei Messias. E que nós podemos sim clamar a esse Deus: salva-nos, porque em Jesus nós podemos ser salvos. Salvos do pecado, salvos de uma vida que desagrada a esse Deus, uma vida caída, uma vida quebrada, uma vida desgraçada. Nós podemos ser salvos disso. Você pode clamar nessa manhã: me salva, salva-me, Jesus. E Jesus irá te salvar. Você precisa crer nisso de todo o seu coração e que isso realmente seja uma verdade. Porque perceba bem, se nós estamos falando da soberania por um lado, por outro nós estamos falando da fragilidade humana de clamar: salva-nos, ó Deus, com um coração que ainda não é regenerado. Essas pessoas aqui, elas precisavam permanecer nesse clamor. Porque só por meio da morte de Jesus, e essa que é a grande beleza desse texto, de que Jesus sobe anunciado como um rei, mas na verdade o que Deus está fazendo diante dos olhos de todas as pessoas em Jerusalém, desde a sua entrada até dentro mesmo de Jerusalém, Deus está apresentando o quê? O Cordeiro Pascal. Por mais que Jesus está subindo montado como um rei, como mandava as profecias, ele está sendo apresentado às pessoas como aquele sacrifício inocente. Talvez seja por isso que Jesus não se iluda com os louvores, com esses louvores aqui. Jesus não se ilude com os louvores. Lá em Lucas, o relato de Lucas vai dizer que após essa subida de Jesus, Jesus olha para Jerusalém e chora. Por que Jesus chora? Porque Jerusalém perdeu tudo aquilo que ela representava no passado. Deus já não habitava mais no meio desse povo, e esse povo não mais buscava Deus. Olha só como que é essa questão de confiar nos louvores dos homens. Inclusive, algumas pessoas do nosso tempo se iludem com o louvor das multidões. Não é isso? Está todo mundo do lado do fulano: nossa, Deus está com ele, louvado seja Deus. Deixa eu ver uma coisa: Jesus não se ilude com o louvor dos homens, porque ele sabe que os homens são pecadores, oscilam entre o bem e o mal, oscilam entre uma hora nós acertamos e outra hora nós fracassamos. Maldito o homem que confia no homem. Jesus não se ilude com o louvor, ele sabe que o louvor é devido, mas ele olha para essas pessoas e percebe que nelas há pecado, que essa cidade de Jerusalém, que já foi suntuosa e glória, que já foi fiel a esse Deus de Israel, não é mais. Então Jesus olha para essa realidade e chora, porque está prestes a ser sacrificado por essas mesmas pessoas que clamavam a Ele: salva-nos. Mas para Jesus está tudo bem. Ele sabe o que ele tem que fazer. Jesus permanece focado em descer, em chegar a Jerusalém, a ir para aquele lugar. Se você pegar os relatos seguintes, Jesus vai ter tempo de virar a mesa, né, a purificação do templo, de começar os seus últimos atos antes da crucificação. Jesus sabe que esse povo é corrompido, que esse povo é falho. Jesus não se entrega a eles no sentido: vocês entenderam a mensagem, vocês entenderam o que eu sou. Nem mesmo os discípulos entenderam isso. Após a morte de Jesus, os discípulos abandonam Jesus.
Nem mesmo os discípulos entenderam o que Jesus estava realizando aqui. E talvez essa seja a beleza do Evangelho para nós, que nós podemos olhar para o texto já com o coração transformado, sabendo o que vai acontecer. Mas eu faço uma pergunta para você, nessa manhã. Se você estivesse no lugar da multidão, tanto essa que clama, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, e aquela multidão que diz, crucifica, eu queria te fazer uma pergunta, você não precisa responder para mim, eu queria que você pensasse a respeito disso. Você faria diferente? Você faria diferente do que Judas fez? Você faria diferente do que Pedro fez, negando Jesus? Você faria diferente? Você diz, não, eu não faria nada. Agora é fácil que você já converteu, que o Espírito Santo já está dentro de você, mas no auge da sua liberdade pecaminosa, no auge dos seus caminhos distantes de Jesus, você também trocaria o Messias por qualquer outra coisa. É por isso que nós devemos clamar, salva-nos, ó Deus, porque somos miseráveis na nossa carne e precisamos de salvação. Nosso coração precisa ser transformado, porque o nosso coração é viciado no pecado. O nosso coração é viciado em fugir de Deus, é viciado em escutar Satanás. O nosso coração é viciado em quebrar a lei, fugir do templo. O nosso coração é viciado em fazer aquilo que Deus mais odeia. É por isso que nós devemos clamar nesse domingo, salva-nos, ó Deus, mas com uma certeza de que Deus de fato irá nos salvar. E de que Ele nos salva por meio do seu Evangelho. E de que o Evangelho, na verdade, é uma boa notícia por isso, porque eu estava perdido e não poderia me salvar por mim mesmo. Mas foi necessário Jesus. Esse mesmo Jesus que sobe de forma humilde, em paz, é o Jesus que é levado à cruz. Amém? Vocês estão entendendo isso aqui? Olha só, para a gente poder finalizar esse momento. Os homens não são confiáveis. Pense sobre isso. Você não é confiável. Você entregue a si mesmo não é confiável. Não confie em si mesmo e não confie nesse mundo. Nós estamos marcados pelo pecado. Muitos de nós já experimentamos o princípio da libertação, e a gente fala dessa realidade do já e do ainda não. De que nós já fomos salvos, mas muitos de nós lutamos contra o pecado. De que nós já fomos salvos, mas muitos de nós somos egoístas, violentos, adúlteros, ladrões, homicidas, não é isso? Que nós já podemos celebrar a salvação, mas nós não confiamos inteiramente em nós, porque alguma coisa ainda está acontecendo e nós aguardamos e clamamos e desejamos a segunda vinda de Jesus, porque na sua segunda vinda, aí sim nós teremos corpo transformado, glorificado. O pecado não será mais um inimigo a ser vencido. Está vendo? Não confie em você, não confie nesse mundo. Seja uma pessoa que olha para Deus, para a sua palavra e desconfie de tudo. Que isso, Tiago? E a ideia de unidade, de amor, de que seja desconfiado. Cuidado com você, cuidado com o seu coração. Cuidado com as suas decisões. Principalmente quando se tratar de multidão, cuidado. Porque quando nós estamos junto com a multidão, nós somos inflamados. E vai que alguém aqui está clamando, Hosana, bendito que vem o nome do Senhor, e às vezes a pessoa está clamando realmente com o coração regenerado. E aí você fala, está clamando também, eu também vou nessa. E talvez você se engane. Talvez você clame Hosana não com o coração regenerado. Resumo da história para você, talvez você se convença que você nasceu de novo e você ainda não nasceu. Desconfie de você mesmo. Desconfie de você mesmo. O Jonathan Edwards, quando ele pregava dizendo, olha, se reavalie, tenha certeza de que você nasceu de novo, busque confirmar a sua salvação, porque talvez você se enganou. E eu sei que o sermão chega agora na hora que vai ficando meio chato, né? Meio deprimente,
mas desconfie se você é um verdadeiro cristão nessa manhã. Desconfie disso. Se você não foi induzido por outras pessoas, começou a ir numa igreja e aprendeu a ser crente. Porque muitas pessoas no meio de nós, elas acham que nasceu de novo. Elas acham que Jesus pode ser o seu Salvador sem ser o seu Senhor. Que Jesus não se importa com essa área da minha vida. Jesus não se importa com essa decisão. Tome cuidado com isso. Isso é religiosidade. Jesus não quer simplesmente te salvar, Ele quer governar sobre você. É o rei que sobe em Jerusalém e que ressuscita em honra, poder e glória. Tem que governar sobre o seu coração. Jesus não pode só ser o seu Senhor, Ele também deve, o seu Salvador, Ele também deve ser o seu Senhor. Jesus não pode simplesmente ser essa pessoa que você usa como amuleto contra o mal. Você tem que desconfiar. Desconfie. Mas também, eu quero depois de te desanimar, eu queria te trazer uma boa notícia. De que o Evangelho é uma boa notícia, de que Jesus está conquistando cada um dos nossos corações. Certo? Outro dia eu estava conversando com um amigo, e a gente tem 2 problemas contemporâneos, isso é antigo. Pessoas que acham que são crentes e não são crentes, e pessoas que acham que não são crentes e são crentes. Isso pode acontecer. Normalmente, pessoas que não são crentes, mas acham que são crentes, são pessoas que falam como crente, vai no culto como crente, mas o seu coração está longe de Deus. Os frutos do Espírito não são coisas que podem ser vistas na vida dessa pessoa. Essa pessoa tem dificuldade de obedecer e ter prazer na boa vontade de Deus. Mas tem outras pessoas que olham para si mesmas e falam: Tiago, eu sou pecador. Eu tenho tantas coisas na minha vida para ser mudada e eu não consigo mudar todas elas de uma vez. São pessoas que estão convictas do seu pecado, mas por causa dessa luta que vai demorando tanto tempo, e ora a luta ganha, e ora a luta perde, essa pessoa desanima. E aí eu quero te dizer uma coisa: a vida cristã é essa vida. É o sofrimento do momento presente. De que só o fato de você odiar pecar já é uma evidência de que realmente Deus já começou a trabalhar no seu coração. De que Jesus, o Rei, já conquistou o seu coração. E é por causa dessa conquista de Jesus no seu coração que você também odeia aquilo que Deus odeia e ama aquilo que Deus ama. Então é um bom sinal. Por isso que hoje é dia de arrependimento aqui também. É arrependimento para quem não tem Jesus como seu Senhor e Rei, e é arrependimento para aquelas pessoas que têm Jesus como Rei, mas têm perdido muitas batalhas contra o pecado. Mas a boa notícia do Evangelho é que Jesus tem conquistado cada um dos nossos corações. Não é isso? Olha para a sua vida, meu irmão. Onde você estava antes de Jesus. E nós não estamos falando aqui de posses, de bens materiais. Mas olha para a sua vida, o que seria dela se Jesus não houvesse te salvado. Você que nasceu de novo, você que confessou a sua fé um dia, como os irmãos fizeram aqui hoje no batismo. Quantas batalhas você trilhou de lá para cá, mas você permaneceu. Você está aqui, não importa que caminhos você tomou, você está diante de Jesus. E é como se você não conseguisse fugir dessa verdade, desse Evangelho, desse Jesus. Porque para onde eu vou? Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu vou às profundezas do abismo, lá também tu estás. Percebe isso? De que nós fomos conquistados por Jesus. E de que isso não foi um acidente na nossa vida, mas foi o próprio Deus que planejou essa conquista. Não importa se você é da igreja A ou B, a questão é que uma vez o Evangelho chegou na sua vida, e eu quero te dizer uma coisa, não foi um acidente. Uma pessoa te convidar para ir no culto naquele dia, para ir naquela reunião de estudo, para ver aquele pessoal cantar, isso não foi uma obra do acaso, mas o próprio Deus, que não somente vê o futuro, mas participa de toda a realidade, preparou
Você não pode chegar num culto como esse e falar assim, quem escolheu essas músicas? Você tem que falar assim, por que Deus escolheu essas músicas? Entendeu? Por que Deus escolheu esse texto para a gente pregar aqui hoje? Por que eu estou sentado nessa cadeira? Não é possível que isso fugiu do controle de Deus, e não é possível. Deus trabalha na nossa realidade, guiando-nos para que o nome dele seja glorificado. E Deus será glorificado na sua vida. Não, você não pode interpretar a realidade como obra do acaso. Tiago, mas e as doenças? E o dia que eu fui assaltado? Uma ótima oportunidade para você permanecer fiel, enquanto a realidade diz que não, que Deus te abandonou, que Deus não está com você, que Deus não está envolvido com aquilo. Você descansa na verdade de que Deus é soberano e cuida de cada um dos seus filhos com amor paternal. Nós oramos a um Deus que é Pai. É Pai. Deus cuida de cada um de nós. Não sei que momento da vida que você está passando, e que decisão que você tomou, e o que aconteceu. A questão é que essa é uma ótima oportunidade para você reconhecer a sabedoria, misericórdia e bondade de um Deus que é soberano. Porque é esse Deus soberano que faz com que Jesus suba justamente nesse domingo, sabendo que na sexta-feira o seu filho será crucificado. Nada fugiu do controle do nosso Deus. Nem a história de Jesus e nem a nossa. Amém? Esse é o Jesus, a qual nós cremos. Esse é o Evangelho da graça de Deus. O J.C. Ryle, ele diz o seguinte a respeito desse domingo. Ele diz, antes de se entregar em sacrifício, ele desejava atrair para si mesmo a atenção de toda a nação dos judeus. O Cordeiro de Deus estava prestes a ser morto. A grande oferta pelo pecado estava para ser imolada. Era conveniente que os olhos de todos os judeus estivessem fixos nele. A grandiosa obra não se realizaria sem notoriedade. Jesus não é sacrificado em secreto, apesar de grande parte do seu ministério ser em secreto. Ele realizava um milagre, não conta para ninguém, não é isso? A gente fica indignado com Jesus. Por que Jesus não veio, já falou que ele era Deus, que ele era das obras de Jesus? Jesus faz e pede para as pessoas manter o quê? Sigilo, segredo. Algumas pessoas nem aguentavam guardar, né? Ia lá e contava, né? Mas Jesus estava tentando manter segredo. Mas aqui não há mais segredo. Todos os atos de Jesus serão atos públicos e quanto mais gente ver, melhor. E Jesus agora está se apresentando, ou Deus Pai está apresentando ao povo judeu aquele sacrifício. Era bom que todos olhassem bem, que no momento da morte eles se lembrassem de que eles crucificaram aquele que subiu a Jerusalém em paz. Que Jesus veio em paz, mas o coração deles estava em guerra. E aquilo fez com que eles lançassem a pessoa mais inocente desse mundo, mais amável, lançasse ele na cruz. Mas não que isso tenha fugido do controle de Deus. Porque quando o apóstolo Pedro, em Atos capítulo 2, faz o seu sermão, vocês lembram disso? Quando vem o Espírito Santo, e o apóstolo Pedro, ele diz que aquelas pessoas que estavam ali, aquela multidão que estava ali, todo o povo judeu que estava ali, que eles eram culpados porque eles, os oficiais romanos e todos os líderes judeus, todos eles eram culpados porque Jesus havia sido crucificado. Todos eles eram culpados, todos eles tinham sangue nas mãos. Mas o apóstolo Pedro diz, mas isso não aconteceu sem o quê? Sem a presciência e o bom conselho de Deus. Ou seja, de alguma maneira, sábia e misteriosa, Deus inclusive agiu nas más decisões dessas pessoas. Olha só que coisa extraordinária a respeito do Evangelho, a qual a gente não medita com profundidade. É de que esse mesmo povo que peca contra Deus, que desobedece a Deus, que rejeita Jesus, faz justamente aquilo que Deus esperava que Jesus fizesse. Porque Jesus veio o quê? Para ser morto, para se entregar para a salvação o quê? De muitos.
Você percebe bem? São as minúcias do Evangelho a qual a gente deveria se deleitar e estudar e perceber como Deus é sábio. Talvez seja por isso que o apóstolo Paulo vai fazer um louvor dizendo que a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus é insondável. O seu julgamento é algo que está fora do conselho humano. De que Deus é o responsável por essas coisas que nós não conseguimos encaixar os pontos corretamente. Mas Ele faz isso por um propósito, por um bem, ser glorificado. Quando Cristo é morto e é ressuscitado, Deus é glorificado. Quando um pecador se arrepende dos seus pecados e confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, Deus é glorificado. Quando uma igreja se reúne num domingo de manhã, Deus é glorificado, Ele recebe esses louvores. Percebe bem? De que Deus está agindo em toda a realidade e nós devemos então reconhecer a sua glória e dar a Ele louvor? Então eu queria te convidar para você ficar de pé nesse momento e a gente poder orar.